Olá, gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao One Braincast. Hoje no terceiro episódio de uma série muito bacana falando sobre pessoas, estratégia e tecnologia. E hoje o convidado é internacional, hein? Eu não podia deixar de falar. Hoje quem tá aqui com a gente é o nosso CEO, Stalin. Seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz de estar aqui. Agora vendo, né? Presencialmente, tudo isso que a gente vem construindo é muito legal. Ver tudo acontecendo na prática é sensacional. Eu tô muito feliz que você tá aqui, aproveitando, né, que você tá aqui no Brasil. A gente que no primeiro episódio falou aí, pô, o Stalin pode estar aqui, né, no próximo episódio. Talvez ele possa estar remoto. E as coisas foram se encaixando para que a gente pudesse conversar aqui presencialmente, que faz a diferença, né? Faz. É sempre pessoas, né? Sempre, exatamente. Pessoas, Vem na frente. É isso aí. E assim, é uma oportunidade para a gente trazer visão de CEO, né? Uhum. A gente que, né, eu falo muitas vezes aqui pela One Brain, a gente traz convidados que falam pela One Brain, e existe acho que é um anseio, uma vontade de ouvir o CEO falar, né? A gente, quando tem dúvidas, recorre a você, né? Que tem essa visão. E a gente separou alguns assuntos aqui, né? Já para conversar. Mas antes de tudo, antes do CEO, as pessoas acham que o CEO é uma pessoa que é intransponível, né? Às vezes colocam o CEO distante, né? E você faz isso de uma forma totalmente diferente, né? Você é próximo, super acessível, faz uma liderança direta, né? Eu sou seu liderado, né? Então, para mim é muito legal fazer essa troca e naturalmente eu consigo enxergar a pessoa, né? Por trás do CEO. E é legal trazer à tona essa pessoa que às vezes as pessoas não conhecem. Sim. Então me conta para todo mundo quem que é o Stalin, né? Como que começou o Stalin, né, na sua carreira profissional, em tecnologia? Foi direto por tecnologia? Como é que foi? Pô, legal. Bom, primeiro fico feliz demais, né, de estar aqui e poder ter essa oportunidade de estar falando para todo mundo um pouco sobre mim, um pouco sobre como que as coisas aconteceram e hoje somos, né, tudo isso que a gente já conseguiu construir. Bacana. Minha jornada, cara, começou em tecnologia. Eu comecei, sim, acho que quase todo mundo, como um cara técnico, né? Eu fiz técnico em informática, aí depois fui para a Unicamp, fiz Unicamp. E aí... Um nerd. Podemos dizer que sim. Mas eu sou de Guarulhos, né? Vim para Campinas fazer faculdade. Gostei muito dessa questão de já estar ali, começando a ter independência. E para mim foi muito interessante. Falei, vou começar a ir para a prática, né? Vou começar a estagiar. Estagiei em alguns lugares e aí que eu comecei a entender um pouco mais, porque quando você tá lá fazendo tecnologia, etc., você não entende muito bem... Estudando, né? Estudando, codificando. Você não entende muito bem, né? Mas beleza, mas é legal, é interessante, mas o que isso de fato, né, ajuda o mundo, né, no final do dia? E aí eu comecei a ter algumas experiências práticas, né? E aí as coisas começaram a acontecer, a evoluir, né? Eu gosto muito de estudar. Eu sou um cara que gosta muito de estudar. Então, todas as vezes que eu vejo um desafio, eu falo, poxa, tem alguma coisa, tem alguma literatura, tem alguma coisa sobre isso. E não é literatura chata, bibliográfica. Não, eu acho que tem gente que já teve esse mesmo problema, né, que eu. E isso já vem de mim desde essa época. Então, na época que eu fiz a faculdade, depois, logo em seguida,
Todos os meus amigos acharam uma loucura, mas eu fui fazer mestrado. Então eu fiz que é uma jornada intensa, né? Super intensa. E assim, eu já estava trabalhando. E eu fiz questão de continuar trabalhando. Então foi um mestrado assim de 4, 5 anos, um pouco muito mais do que normalmente para poder conciliar, né, com o trabalho. Para poder conciliar, mas cara, eu falei, não, vou terminar isso aqui que vai ser muito legal, né? Meu mestrado em estimativa de software. Quanto custa, qual o escopo. Isso, na verdade, é uma ciência e quase uma arte, porque no fundo, não tem, né, estimativa. Não dá para pegar, né? Não existe, né? Então, eu achei que deu um tema muito legal, porque é um negócio também prático, né? No final do dia. E, enfim, foi uma jornada e tanto. Então, teve uma fase acadêmica. Sim, mas eu já trabalhava, né? Eu estava tentando correr em paralelo, né? Então, toda uma fase acadêmica e nessa época também eu trabalhava. Foi muito legal, porque daí depois eu apresentei isso daí, fui para o México apresentar a minha tese. Porque o meu professor fez questão, falou, não, você tem que apresentar numa revista e não sei o quê. Aí fui para lá. E aí, disso que vem também um pouco do meu gosto. Às vezes algumas pessoas devem ver, pô, está nem dar umas aulas, né? MBA, coisas desse tipo. É porque, no final, a empresa é algo que eu realmente, assim, para mim é tudo de mais importante, é tudo que eu realmente vivo isso, mas pensando muito mais que eu posso ajudar as pessoas a se desenvolverem, a crescerem, assim como eu, né, também cresço. E aí eu vejo algumas coisas de dar aula também um pouco nesse sentido, sabe? Eu gosto de estar lá. De trocar, né? De poder passar o conhecimento, né? Isso. A gente acaba passando o conhecimento como empresa de tecnologia para os clientes, mas aí a pessoa, Stalin o CEO pode, né, passar esse conhecimento para outras pessoas que querem ser CEO, por exemplo, também. Exato. É assim, no fundo, acho que a gente sempre estuda a universidade, etc. No final a gente está mais na teoria, né? Só que o mundo prático ele é muito mais caótico e muito mais complexo, né? Então tentar trazer um pouco disso. E isso é uma coisa que, junto com os negócios, é o que me realizam, assim. As duas coisas juntas. De poder estar ali pegando um pouco desses conhecimentos e de fato aplicar, levar muito para as pessoas. Então, quando você falou, você é um líder diferente, eu acho que é por causa disso, assim, porque eu, no final eu tô sempre tentando fazer, como que eu faço? E não é nenhum tipo de prepotência, mas como que eu faço pra gente crescer juntos? Do tipo, então, você fala, pô, você tá muito junto, porque na verdade a gente tá crescendo juntos. Então, e aí eu acho que isso é muito legal, porque aí você consegue criar relações de longo prazo, as coisas evoluem. Então, esse negócio para mim sempre foi muito natural, assim, foi. E traduz mesmo quem você é, porque hoje agora você falando, né, que a questão docente, né, te complementa profissionalmente, inclusive, faz eu entender certas coisas, né? Quando você provoca no sentido de as pessoas buscarem a resposta também, né? Então, acaba que você impulsiona as pessoas a buscarem, né? A não pararem, né? Pô, gente, vamos lá, se precisar errar, a gente erra, mas vamos fazer, né? Então, até trazendo a sua comparação que o mundo, no final, acontece na prática, né? Então, às vezes a gente fica planejando, né? Ou criando hipóteses e não coloca em prática, a gente não tem nem a chance de errar, né? E não vai aprender em nada, né? E não consegue nenhum resultado. Exatamente. Acho que é muito isso. É tentar... E assim, no final, todo mundo crescer junto, aprender junto, vai errar, erra, volta, acerta e vai evoluindo, né? Legal. E você sempre teve essa liberdade com suas lideranças? Porque, assim, a gente sabe que no dia a dia não é essa mesma... não funciona dessa forma, assim, né? A gente está falando do estado ideal, do ponto ótimo.
Você teve oportunidades na sua carreira de se preparar para perceber que você, pô, eu vou ser um líder assim, né? Como é que sua jornada Brainweb, One Brain, né? Como líder, porque nitidamente você me falou que começou estágio. E foi já no grupo? Como é que foi? Foi na One Brain, né? Estágio lá em 2010. Eu comecei estagiando. Eu sempre, né, comecei como técnico, mas é sempre essa questão de tentar entender um pouco mais do que acontecia, né? E entendendo muito ali, perguntando até para os próprios sócios, né, sobre isso aqui, como é que isso aqui funciona, aquilo lá, como é que aquilo lá funciona. E aí lá pelas tantas eles começaram a entender, poxa, eu acho que essa pessoa, o Staden, ele tem futuro. Tá a fim de resolver problemas mais complexos até, né? E aí isso daí aconteceu, né? Aí você falou sobre liderança, né? Se eu estava preparado. Olha, eu acho... Vou aqui falar algo... Eu acho que ninguém nunca está preparado. Eu concordo totalmente com você. Ninguém, porque por mais que você estude liderança, administração, não sei, algum curso que seja muito... Não chega preparado, né? Não chega. O que faz... Porque as situações que vão acontecendo, elas são as mais diversas possíveis, né? Então, desde problema... A gente pensa, problema com o colaborador, mas tem problema com o cliente. O cliente... Não é que o cliente é mau, às vezes o cliente, poxa, ele tá com medo ele tá com medo, às vezes, do emprego dele e ele tá preocupado. Muitos fatores. São muitos. Aí vem a economia, né? A economia... O mundo não para de girar, né? O mundo não para de girar. Então, aí do nada, estoura uma pandemia. Então, assim, coisas que... Aí só, como que você vai liderar não tem, né? Essa cartilha. Ainda mais no começo, né? Que você tem muito pouca experiência. Você tem menos experiência e você vai adquirindo ela na prática. O que eu faço, né? Obviamente, eu gosto de estudar, eu gosto de ter alguns livros que eu gosto de me inspirar. O livro do cara do Netflix eu acho muito legal, que é A Regra é Não Ter Regras. Dica aí, hein? Esse livro, assim, fazer um pequeno parênteses, ele vai no extremo, né? De não ter... porque, na verdade, temos regras, né? No final, algumas regras têm que existir, mas acho que pelo menos abre a nossa cabeça para algumas coisas que a gente pensa que tem que ser daquele jeito e às vezes não. Gosto muito de Empatia Assertiva também. É um livro bem legal. Legal. Que dá pra você ter... Você falou assim, você é um cara que gosta de estar próximo das pessoas. Mas, no fundo, é porque liderar é se importar com a pessoa, né? É se importar com aquele... Porque ele só vai seguir você se ele sentir que você se importa, né? Exatamente. É a diferença de liderar e gerir, né? Ou ser um chefe, né? O líder é muito diferente de um chefe, né? E assim... E aí toda essa trajetória. Então você vai aprendendo, vai lendo algumas coisas, você vai tendo mentorias, né? Você vai falando com algumas pessoas mais experientes e as coisas vão começando... Eu acho que o principal, as coisas vão acontecendo na equipe, na empresa, e aí você vai começando a entender o que funciona bem, o que não funciona. E na One Brain, então, as oportunidades foram chegando e aí você teve todo um processo de crescimento, né? Porque assim, gente, eu vou frisar porque o Stalin passou meio batido, mas ele entrou estagiário. Então assim, você estagiário que está começando, dá para chegar lá, né? Eu comecei estagiário, aí desenvolvendo, aí logo em seguida, dada essa questão de eu querer resolver problemas, fui mais ali... Já comecei a ter um papel mais de um gerentezinho de projeto, alguma coisa desse tipo. E aí eu fui vendo que eu tinha uma capacidade também de além ali de conversar com o cliente, de no final do dia ele entender o que eu estava querendo trazer. E aí isso daí começa a abrir também negócios. Então você passa a ser só
Não, me explica o que você quer e você passa, olha, eu posso te ajudar com mais do que a gente já faz. Ampliar escopo de projeto, aprofundar no problema das pessoas. Clientes novos, né? Ter papos com clientes novos, entender o que ele está tentando, onde ele está tentando chegar. E aí isso daí muitas vezes gera venda. E aí comecei a entrar um pouco mais nisso e comecei a falar, pô, legal, eu gosto de estar ali... Na ponta. Mais do que necessariamente no backstage. E aí sim, em 2014 eu fui convidado a ser sócio. Né? Legal. Na época as empresas ainda estavam pequenas, a gente estava mais ou menos umas 10 pessoas. Na época 100% Stum, aí spin-offou, a gente criou a Stum. A Stum que é do nosso grupo, né? Então, Isso. mais pra frente a gente vai falar de ecossistema, mas é legal você já pontuar, né? A Stum já estava ali, em 2014 a Stum já existia. Então. Foi quando a gente fundou a Stum. Legal. A Stum nasce de dentro da Brain. Né? E era um projeto da Brain que eu era um dos principais pessoas. Que é e-commerce, né? Que é e-commerce, plataforma de e-commerce. E aí, em 2014, a gente começou a entender, pô, tem um negócio aqui. E aí eu fui convidado a ser sócio e fazer esse negócio alavancar, né? Então, no começo ali com umas 8, 9 pessoas. E aí sim, aí você começa a entender que... mas como é que eu faço para crescer? Né? Pô, então, você tem que encontrar mais gente afim de trabalhar com você. Fazer acontecer. De fazer acontecer com você. E aí sim, começa esse papo... Começa a conversar com clientes, você começa a entender mais do mercado, você começa a entender... E aí eu fui sempre vendo que eu tinha aptidão para aquilo, né? Te completou. Me completou. No final, hoje, eu acho que eu sou 80% negócios, 20% técnico, né? Acho que é difícil deixar de... a gente fica na nossa essência, a parte técnica, mas... De realmente ir ali desenvolvendo, entendendo. Para mim, me fascina muito entender cada vez entender mais os mecanismos quase do mundo, assim, sabe? De como funcionam os negócios e as coisas e as pessoas, né? Porque tá tudo muito conectado, assim. Então... E aí, assim, aí os negócios vão acontecendo. Porque ser CEO, né? Agora já trazendo um pouco para... Falamos de estágio, falamos de gerente de projeto. Falando do papel agora. O papel de CEO é ser a pessoa que pensa no futuro do negócio. No futuro. Tem que dar direção, né? Você é o cara que tem que dar a direção, né? Não tem outro jeito. Você tem que estar olhando lá pra frente e falar assim, gente, tô vendo ali, ó, na analogia do navio, temos um iceberg ali, né? A gente já tem que reajustar essa rota. E para isso, porque aí eu falo disso, né? Entender as engrenagens. Porque no final é onde a gente tá e é onde a gente tá navegando, né? Então não adianta, né? Você tem que entender, se você deu o exemplo do mar, você tá no mar, você tem que entender de maré, você tem que entender que, se o vento virou, que aí tem a ver com, às vezes, as coisas do mundo, né? Que acontecem, aquilo pode te afetar. Como que a gente vai reagir, né? Como que a gente vai reagir. E para onde o mercado tá indo, né? Então, eu sempre quis... eu comecei, né, essa jornada de empreendendo, mas meu objetivo sempre foi conseguir fazer... a minha primeira missão era fazer as empresas rodarem independente de mim. Essa sempre foi minha missão principal. Assim, eu falei, cara, um dia eu quero que a empresa rode. E na época eu não entendia bem por quê. Hoje eu entendo, que é porque agora eu consigo olhar um pouco mais para fora e ver, né, onde a gente está dentro do oceano. Não preciso ficar lá no convés, né? Operando as máquinas, né? Até identificando oportunidades, né? Isso. Porque muitas vezes que você está ali no operacional, de alguma forma, obviamente que a liderança não fica muito no operacional, mas ela fica de olho, né?
no que está acontecendo, na operação. É. E aí isso tira muita atenção, né? Quando você tem mais tranquilidade com o time que você montou, que as pessoas estão indo na direção certa, você consegue identificar oportunidades e aí é a questão do CEO poder ter proximidade, porque como que traduz, como que aproxima isso rapidamente da liderança, né? Se você é um CEO distante. Porque também o que eu acho que você trouxe e é bem importante também você não pode ser alienado, né? Uhum. Você não pode... você tem que entender o que é o seu negócio, quem são as pessoas que estão no seu negócio, quais são as suas fortalezas, para poder encaixar isso no mundo, né? Então, meu objetivo sempre foi esse, fazer as empresas rodarem mais independente possível. Isso não depende... obviamente, isso não depende só de mim nem das pessoas, porque também depende da gente conseguindo crescer, né, para poder ter ali, né, poder ter os papéis, ter as pessoas, ter condições também, né? Ter condições. Então não é uma coisa que não aconteceu imediatamente, mas foi acontecendo e foi sempre algo que eu sempre quis estruturar. Eu queria aproveitar, já que você falou de crescimento e tal, queria que você trouxesse para as pessoas assim, uma noção de OneBrain, assim, o tamanho, onde que a gente já navegou, né? Quem navegou com a gente, e aí até falar de grupo, né? Assim, a Stun também é uma referência, né? É legal que as pessoas saibam por você. Tá, legal. Hoje nós somos um grupo, né? Eu sou o CEO do grupo, consequentemente, das duas empresas, tanto da OneBrain quanto da Stun. A gente está mais ou menos com 200 pessoas no grupo. E assim, como que eu costumo definir o grupo, né? A gente tem uma marca que é a OneBrain, que é uma marca muito valiosa principalmente para startups que já estão um pouco maiores. Então, exemplos. A gente chama de scale up ali, né? Então, desde os unicórnios, né? Começa por aí, iFood, PicPay, mas até aquelas que estão na jornada, tipo a Simpla, a Nomad, Grafeno. Então, a OneBrain é essa marca próxima dessas empresas. E a Stun é uma marca próxima do varejo, né, e da indústria. Então, quando eu vejo, às vezes as pessoas tentam entender, né, para mim o mais importante é cada empresa tá falando com uma linguagem ali e estando próximo mesmo desses mundos, né? Porque se comportam até... E se apoiam também, né? Se apoiam. Uma coisa que ficou pra gente muito claro, por exemplo, na pandemia, é que esses mercados às vezes não funcionam ao mesmo tempo. Tinha momentos que as startups estavam super indo bem e o varejo estava indo mal. Aí aconteceu o contrário depois, do tipo, o varejo começou a ir bem e as startups começaram a lay off. Então você começa a ver que é super complementar. Então a gente tem toda uma jornada muito forte com o iFood, né? Então 2010 foi uma virada pra gente muito forte. Que o iFood surgiu, logo em seguida a Stun surgiu. Então a gente começou a entrar numas verticais e aí com isso veio também muito crescimento, né? Legal. Ali a gente não só impulsionou também o iFood, né? Com a expertise que a gente tinha, mas a gente acabou aprendendo muito, né? Nesse... Não, total. Porque pensa que foi assim, um dos primeiros unicórnios do Brasil. Então o negócio ainda estava muito... Ninguém sabia o que ia acontecer para frente, né? Eu sou uma startup e recebi milhões. E agora, o que eu faço? Como que é escalar? Como é que eu vou escalar? Para que caminhos que eu percorro, né? E a gente estava lá, né? A gente já era empresa que já cuidava da tecnologia, né? Do iFood. E aí o Gabriel, o Juliano caiu para dentro do negócio ali. E ajudou a pegar essa jornada desde 2010, que era algo
começando, né? Um aplicativo nascendo, etc. Uma ideia, né? Uma ideia, praticamente, até hoje em dia, que, Tamo lá, né? que é um negócio muito, muito grande, é um transatlântico, né? Como o pessoal costuma brincar. Então, e eu acho que perceber que passar por toda essa jornada faz a gente aprender, né? A gente está hoje nos exemplos das lanchas e não sei o que, é desde a lanchinha até virar o transatlântico. Desde um caiaque. Desde um caiaque. Então acho que isso nos trouxe muito aprendizado e hoje a gente consegue levar isso muito para os nossos clientes também. Muito né? legal. Assim, o que vai vir pela frente? Pô, você vai ter um próximo passo aqui que vai ser, eventualmente vai ser mais difícil. Ou aqui você vai ter uma oportunidade. Isso pra gente... porque no final é tudo startup, todo mundo quer crescer bastante, né? Então, como que a gente pode colocar a tecnologia para te ajudar, né, nessa jornada? Legal. Aqui em outras conversas do OnBraincast, a gente até falou dos nossos diferenciais como empresa, né? Porque a gente sabe que no dia a dia tem muita empresa, muita consultoria em tecnologia que vende o sonho, né? E a gente sabe que se a gente não alertar muitas vezes, a gente vai acabar fazendo ali, né, um projeto, alocando as pessoas numa coisa que vai afundar, né? Que não é o caso da OnBrain, né? A OnBrain, ela tem esse cuidado, né, em alertar, em estar próxima. E você acredita que isso é um diferencial mesmo da OnBrain? Cara, assim, acho que isso é o que mais faz a diferença mesmo. Porque, assim, a gente já está aqui de OnBrain 20 anos, eu 14. As tecnologias, elas vão continuar evoluindo. E cada vez mais rápido. Estamos no momento agora X, né, também. Sim, e agora com inteligência artificial e tudo mais, mas as tecnologias vão estar sempre evoluindo e numa velocidade, né, maluca lá, Cada tal da vez mais lei de Moore lá, né? Então, o negócio é exponencial. Lei de Moore, que é o avanço dos microprocessadores, né? Sim, que é sempre numa taxa exponencial. Ou seja, ele cresce muito, muito rápido. E aí, o que faz a diferença quando você fala de tecnologia tá próximo ali, mas próximo mesmo. Ser tá assim... Tá doendo em você também, tá né? doendo em você com o cliente. Porque daí você vai entender melhor que tipos de tecnologia, processos, conhecimentos que a gente tem pode ajudar aquela empresa. Então, é isso que a gente mais faz com os nossos clientes. Porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, poxa, mas e aí, o que vocês fazem, né, nesses clientes? Né? São tudo nomes que todo mundo conhece. A gente, obviamente, né, as pessoas estão na frente, então a gente aloca pessoas, mas a gente quer estar ali junto com o cliente, porque ele também tem diversos desafios, né? Ele está tentando, ele é um negócio assim como a gente que precisa continuar crescendo, evoluindo, tem diversas dúvidas na cabeça desse cliente, então realmente estar próximo ali, e normalmente a gente fica muito próximo do CTO, né? Então a gente quer ser um braço ali do CTO, porque ele vai estar ali tendo que carregar muita coisa nas costas. Então a gente carregar junto com ele e dando caminhos. E aí as tecnologias começam a encaixar. Então, encaixa aqui a IA, encaixa aqui... Ou não encaixa a IA, que aqui não faz sentido. Não encaixa. Ou, eu acho que a gente precisa ir para um modelo... A gente viveu isso. Tipo, hoje em dia, o pessoal deve... parece tão natural. Eu vivi, a jornada ali de, vamos montar squads, ou ágil, vamos colocar ágil mesmo, ou não vamos. Você trabalhava de uma outra forma. Né? E assim, tudo, mas isso vem de dores. Então, tá próximo, aí você vê a dor e fala, cara, não, calma que aqui realmente eu acho que você vai ter que encaixar alguma coisa ágil. Ó, você vai ter que encaixar agora
eu acho que você tem que encaixar tal tecnologia. Cloud, do tipo... Você vê as dores, do tipo, nossa, o negócio tá caro, tá caindo. Pô, legal, mas assim, hoje em dia já tem o cloud, vamos colocar um cloud. Então, putz, as pessoas entram no meu site, mas elas não voltam. Pô, mas recentemente, né, isso falando lá de 2010. Recentemente. 2010. Pô, vamos colocar um aplicativo. Então as coisas vão surgindo. Hoje tudo parece tudo óbvio, Parece né? que foi ontem, né? E parece que tava tudo aí super na cara. Na cara. Mas não tava. Nunca tá. Tá, assim, olhar pro passado é fácil, né? Você adivinha de passado, é muito fácil. O próximo problema é que é difícil. O problema. E aí não tem jeito, você tem que estar junto com o cara e com a empresa. E aí você. Aí isso daí você consegue fazer algo a mais, né? E virar o jogo, porque no final aquele cliente quer crescer também e a gente cresce junto. Né? Legal. E é legal que as pessoas saibam, né? A gente tem até uma área que a gente chama de farmer, né? A gente cultiva, né, os clientes. A gente tá ali, de fato, querendo colher, né? A gente quer colher junto. Então, assim, para que a gente colha junto, o cliente tem que ter sucesso no projeto. Então, por isso que a gente fala, a gente tá vivendo as dores, é porque pra gente, obviamente, vai ser um benefício, mas... lembra, gente, pessoas tá na frente aqui, né, da OneBrain. Então, assim... A gente encara projeto como se fosse de casa mesmo, né, Stalin? E é muito legal isso. E eu acho que é a única forma, assim, de você fazer a diferença. Porque senão você sempre vai estar alheio... Mais um, né? Você vai estar alheio a... Assim, nosso negócio para estar ali junto com esses clientes é o que faz toda a diferença. Bacana. Você trouxe um pouco de tecnologia, vou aproveitar... Como é que você está vendo assim, né, essa mudança da tecnologia? Eu sei que possivelmente você vai responder que o diferencial é relacionar, é entender, né, um pouco mais, estar ali próximo para responder. Mas você acha que a gente está vivendo uma revolução de fato, assim, uma nova revolução? Você acha que as coisas vão mudar, os problemas vão... A gente vai ter mais facilidade, essa é uma dúvida até minha. A gente vai ter mais facilidade daqui para frente para trabalhar com tecnologia. Você vê dessa forma ou não? Cara, acho que não é sempre que acontece revoluções de fato, né? E o que a gente vem vendo hoje com inteligência artificial sendo, né, muito poderosa, né? A inteligência artificial existe já há bastante tempo, mas agora ela está poderosa. Então, de forma relativamente fácil, você consegue gerar resultados interessantes. Então, minha leitura disso tudo é que as pessoas e dentro das empresas, elas vão poder ser tecnológicas mesmo que elas não tenham estudado tecnologia. E isso é uma grande mudança, né? Então, qualquer um vai poder, né, fazer coisas que não conseguia fazer antes, porque você tem ali um super apoio, né, de uma ferramenta. E aí, isso daí naturalmente muda toda a estrutura organizacional, né, das empresas. Elas vão vendo... No final também, isso é muito produtividade, né? Que é uma coisa que toda empresa está sempre buscando, ser mais produtivo. Essa produtividade é bom, porque gera mais resultado para todo mundo. Então, eu vejo muito nesse sentido. Eu vejo ela dando mais poder para todo mundo. Para os técnicos, óbvio, né? Que eles vão cada vez ser ainda mais produtivos e as coisas vão ser cada vez ainda mais legais. E para quem não era técnico agora vai poder ser técnico também, porque a ferramenta está acessível, né? Que bacana. E muito para além, assim, ChatGPT é fantástico, essas coisas são todas fantásticas. Só um pedacinho, né? Mas é só um pedaço, a coisa... E aí eu acho que essa é a revolução.
eu gosto de trazer muito o exemplo da internet, né? Internet é a mesma coisa, do tipo, muda essas... Foi assim, né? Lá nos anos 2000, que popularizou muito, 90, 2000, mudou as relações, como é que a pessoa trabalhava, como que ela fazia as coisas, porque ela passou a fazer coisas... O acesso, né? O acesso foi outro. E a IA vem nesse sentido, né? Ela revoluciona porque ela coloca um poder gigante, né? Que antes não tinha. A internet também vem assim. Mas, assim, uma questão também que vai sendo adotada, assim como a internet, né? Vai sendo adotada aos poucos, uma área após a outra, até chegar, no caso da internet, chegou hoje, qualquer um, né? Tem acesso de forma muito fácil, porque você vai encontrando gargalos, né? A internet, mas era lento. Mas E põe lento nisso. Então, aí tem o celular. Então, a IA é a mesma coisa. Hoje a pessoa usa e fala, mas eu fui só até aqui. Mas volta daqui um ano, que você vai ver que você vai longe pra caramba. Então, acho que é isso. Muito bacana, porque você traz uma visão positiva. Tem um monte de gente alarmista, né? Falando sobre substituição de papéis, né? E acho que eu trouxe à tona esse assunto, porque CEO, primeiro que pensa um pouco diferente, né? Do que essa massa que comunica. Então, você está na ponta de um negócio de tecnologia há muito tempo. E já viu, né, mudanças como essa. De fato, eu também estou contigo. Acho que coloca mais gente para o jogo, né? Coloca mais gente dentro do papel, né, de tecnologia e deixa mais acessível a tecnologia, porque até ontem, vamos combinar, que era muito difícil, primeiro, ter a oportunidade de entrar numa faculdade, né, de uma ciência da computação e tal. Era para poucos. Hoje você já vê gente que nem foi para uma faculdade trabalhando em projetos gigantes porque tem acesso, né? Aí a internet ajudou a estudar, a questão das próprias ferramentas, né? Então são muito intuitivas. A gente estava conversando, inclusive, essa semana a gente estava em coworking, né? E aí é legal porque a gente encontra os desenvolvedores, né? Alguns podem ir e a gente conversando. E eu fui programador, né? Daí deu aquele momento nostalgia, né? Pô, vocês lembram lá, não sei, da IDE e tal? E os caras já falam, nossa, agora já tem isso e aquilo. A gente já tem muito mais facilidade até para programar, né? Então... Sim. Eu acho que assim como tudo tem que ter ali, a gente vai começando a entender os limites disso, né? Mas eu acho que o alarmismo vem até... Acho que quando tem alarmismo quer dizer que é uma coisa... Muitas vezes que tem coisa boa ali. Tem coisa boa, que as né? pessoas vão... Mas a mídia tenta dar uma alarmada, mas eu acho que no caso porque você está alarmando porque tem coisa boa por trás, assim, muitas vezes. Legal. Então o futuro é AI e mais tecnologia para todo mundo. Com certeza. Bacana. E tecnologias cada vez mais simples para resolver, né, o que você precisar fazer. E isso, no final, gera mais produtividade, gera mais resultado. Então, acho que a gente vai evoluindo para isso. Assim como as linguagens evoluíram, as linguagens de programação, tudo foi evoluindo, né? Isso aí acho que é só mais um passo nessa brincadeira toda. Vão surgir outros ainda. Bom, a gente fala assim, né? Gente, calma. Não para nunca. O importante é no final entender que, né, tudo sempre vai ter pessoas, vão ter dores e que precisam ser resolvidas e aí você vai encaixando e a coisa vai acontecendo. Legal. E fala pra mim, e provavelmente todo mundo quer saber, tá, Stalin? A OneBrain tem uma visão, né? A gente já tá há um bom tempo na estrada, né? E acho que isso vai deixando a gente cada vez mais focado no horizonte ali, né? Onde a gente quer chegar. Imagino que lá no começo, né? Quando você chega, estagiário e tal, daí vai aceitando os desafios e vai crescendo, né? Ali já nasce em você
algum tipo de visão, né, interna. E a gente fala visão, pô, parece que não é a mãe de nada, né? Mas é uma visão assim, colocar os tópicos em linha e perceber que, ó, de fato estamos indo para lá, né? Sabe assim, de fato somos uma empresa de tecnologia, de fato a gente resolve problemas, de fato as pessoas nos procuram, né? E qual que é a visão da OneBrain? Ela continua a mesma até diante do desafio agora de tecnologia? Como que é? A gente quer chegar aonde? Eu acho que, como tudo na vida, a gente passa por fases, né? Então, assim como a gente pessoalmente, né? Pô, quero daqui X anos estar em tal lugar, de tal forma, acho que com a empresa acontece a mesma coisa. Ela foi tendo várias visões, né? Eu visualizando ali, né, tá numa determinada posição. Pra gente era um sonho lá no começo atender um cliente gigantesco, né? Como hoje a gente atende. Então, hoje a gente vê a visão, a nossa visão como empresa é ser uma marca referência conhecida no mundo de tecnologia, de maneira que, assim, alguém fale OneBrain e a pessoa fala, sim, não, eu conheço OneBrain. OneBrain tem isso, aquilo, já ouvi falar. Então, a gente tá num processo muito de ser essa marca conhecida e referência. E isso a gente vai conseguir, né, evoluindo os nossos clientes, obviamente, mas evoluindo toda a nossa história, a nossa comunicação, para a pessoa começar a entender que, nossa, a gente essa é realmente essa referência. Isso para a gente acho que vai ser muito muito fantástico. Realizar isso. Vai ser muito, porque, pô, imagina ali, hoje a gente tem lá, pô, quase 100 pessoas e qualquer coisa assim, mas é muito legal do tipo, você é um colaborador, você fala, não, trabalho no OneBrain, eu conheço, legal. Né? Pelo menos o pessoal que é mais ou menos da área de tecnologia, a gente quer e vai atingir isso. Então, a gente está olhando, esse é o nossa visão, nosso sonho. Talvez aí em alguns anos já tá com isso na cabeça de todo mundo. Legal. Então, tudo que a gente faz pensando em chegar nesse local. E assim, eu já tô... às vezes fala desse negócio de 14 anos, né? Pô, já há bastante tempo nos negócios. O que eu consigo perceber é que às vezes a gente coloca uma coisa, parece tão longe, mas se a gente trabalha ali em cima daquilo e vai, acontece, as coisas acontecem. Então é tudo uma questão de tempo. Assim como a gente sonhou um dia ter 100 pessoas, né, e estamos lá, hoje em dia a gente sonha ter 1000 pessoas, né, a gente entende que para ser essa marca referência a gente tem que crescer, né? Tem que crescer. E aí quando a gente chegar lá, a gente vai falar, caramba, agora tem mais uma visão aqui para frente. Então, eu gosto muito de falar isso porque no dia a dia a gente às vezes as pessoas pensam, não, mas não vai rolar. Não, vai. Persistência que acontece. Assim, E vale para tudo, né? Vale, cara. Vale para... Você vai... As coisas vão de fato acontecendo. O que não dá é para você ficar se desviando e se atrapalhando dentro da sua própria visão. Aí você vai ter dificuldade. Mas se você coloca aquilo na cabeça e vai, é simplesmente uma questão estatística. De tempo, né? Vai dar certo. Então eu não fico... quando eu falo isso daí, e isso eu falo para todo mundo. Não é uma questão de se vai dar certo, é só quando. Do tipo, que vai dar, vai. Legal que eu levo essa mensagem também para as pessoas. Eu falava assim, gente, a variável precisa ser o tempo. Somente o tempo. Você não coloca a variável no se vai dar certo. Dar certo vai dar.
Agora, quando é que a gente não consegue dizer, né? Porque aí tem muitos outros fatores acontecendo. Mas tenho certeza. E é uma questão de tempo. E voltamos aqui daqui X anos. É isso aí. Que a gente vai ver que aconteceu. Não, e a gente tem materializado, né, Stalin? Assim, acho que... Pensa que a gente está aqui no OnBraincast, certo? Né? A gente criou esse ambiente para poder potencializar, né, a nossa comunicação e poder chegar em mais gente, né? Contar essa história. A gente sabe que tem muitas profissões que muitas pessoas trabalham no backstage e não ganham notoriedade, né? Aí o aliado disso tudo é a comunicação, né? Então imagina que, sei lá, há um treinador que fica ali, né? A gente está numa época de Olimpíadas. Treinador, ele não fica tão conhecido quanto aquele esportista. Mas a comunicação pode chegar e fazer uma matéria com aquele treinador. E aí o mundo conhece esse treinador. A mesma coisa com o Brain, né? Porque assim, a gente tá no backstage de muitas soluções, né? De muitos projetos, muitas empresas. E se a gente não olha pro lado da comunicação, né? Se a gente não encaixa essa peça, fica de fato mais difícil, né? Porque as pessoas querem ver o resultado, e o resultado tá lá, né? E a história por trás daquilo. Exatamente, esse exemplo é muito bom, porque você pega ali todas essas histórias, todas essas coisas que aconteceram, eu acho que isso que vai colocando como referência, né? Você pega o resultado, mas você também tem que pegar e aquilo tá divulgado, aquilo tá fazendo sentido, tá na cabeça de todo mundo. Então, o nosso trabalho atingir o resultado cada vez mais fantástico. Né? Comemorar nesses resultados. Comemorar, e de fato comunicá-los, né? Porque com certeza aí a gente vai chegar nessa marca referência. Então, primeiro vamos ganhar os jogos aí que a gente vai ter, né? Daqui para frente. E aí a gente vai comunicando tudo isso e a coisa vira uma referência. Legal. Eu queria trazer de volta o tema do grupo, do ecossistema. A gente hoje, né, entende que ecossistema é o caminho do futuro para o grupo, para o OnBrain? Cara... E o que é? Também, essa pergunta, o que é também o ecossistema? É boa. Assim, respondendo primeiro a pergunta, acho que sim. A gente... Stun e OneBrain eram empresas mais independentes. Né? Até hoje são operações 100% independentes. Mas a gente começa a ter um pouco mais dessa visão, como eu comentei, de ser... cada empresa é valioso para quem? Né? Então, a OneBrain é valiosa para quem? A Stun valiosa para quem? E aí você começa a entender que existem outros lugares que a gente também pode ser valioso. E a forma de fazer isso é através de um ecossistema. Então a gente conversa muito com outras empresas, com outros negócios, para entender, pô, legal, e nesse tema, né, de data, como é que as coisas estão rolando? Será que a gente, né, pode ser valioso, né, também para alguém de data, para alguém de no-code, para alguém de IA? Então, começar a entender um pouco dessas jornadas, né? Porque, no final, um ecossistema é você poder... Lembra lá na história de estar próximo do cliente? Tô próximo, mas você consegue entregar tudo que ele precisa? Do tipo... Os componentes, né? Você tem todos os componentes na mochila aqui? O mundo está caminhando muito para isso. De ecossistemas mesmo. E a gente vem... A gente tem olhado para esse tema e possivelmente esse é o caminho. O caminho, possivelmente sim, porque o mercado ele também é muito complexo, né? Então acho que é uma forma de ter muito ganha-ganha para todo mundo. Traduzindo, é não caminhar sozinho, né? Não entender que a outra empresa que está lá, ela é sua concorrente, né? Assim, acho que
tem espaço para todo mundo, e aí você vai criando esse ecossistema, e aí a coisa vai... de fato, você vai conseguindo ajudar seu cliente, as empresas, de uma forma muito melhor. Então, e me fala uma coisa, até aproveitando, Stalin. O Stalin mora em Portugal, né? Aí eu não sei em que momento, você pode até contar pra gente. Vocês decidiram, né, ir pra lá e o que isso ajudou e tem ajudado, né? Era um sonho. Uhum. Mas aí eu queria te perguntar se, quando você vai pra lá, né? Se você vê que as coisas funcionam da mesma forma, ou que na Europa existe uma visão um pouco diferente, ou eu aprendi muito porque algumas coisas funcionam de outra forma. Quais são os benefícios? Eu sei que morar na Europa não é ruim, né, Stalin? Eu adoro, assim, eu sou apaixonado pela Itália, por Portugal. É um outro mundo, né? Eu tô morando lá há 2 anos, né, basicamente. Somos empresas 100% remoto, então acho que isso permitiu esse movimento. Eu tenho família lá, né? Então isso também sempre foi um lugar que eu fui muitas vezes, e aí você foi se afeiçoando. A gente vai se afeiçoando ao local muito mais do que só uma questão turística, né? E hoje é um lugar que, assim, eu me sinto feliz, meu lar lá, né? Minha família, minha esposa, né? Nosso cachorrinho, todo mundo, a gente é feliz lá, né? Mas uma coisa, pensando nos negócios, né? A gente é muito focado e continua focado 100% no Brasil em relação a crescimento. Operação também, né? E operação. O Brasil é um país muito grande, com muita oportunidade. Isso fica muito claro. E fica mais claro ainda estando morando lá, né? Lá eu me relaciono com muitas pessoas, então faço networking de verdade mesmo com português. Eu dou aula lá, né? Eu sou mentor de algumas startups portuguesas também. Que bacana. Mas, para mim, o que vem sendo mais interessante de estar morando lá é você poder abrir um pouco mais a sua cabeça em relação... Lembra quando aquela questão das engrenagens que a gente falou lá no começo, do tipo, entender as engrenagens? Quando você começa a morar em outro lugar, você... Nossa, tem outras engrenagens que eu nem estava começando a... Agora eu começo a entendê-las também. Então, isso acho que ajuda muito a gente aqui... A trazer também para cá, né? Trazer para cá visões novas, ideias novas. Então, isso para mim, acho que é muito interessante, de você poder entender mercado. Você começa a entender que o Brasil é um mercado de volume, né? É um país com muita gente. Você faz negócios aqui sempre pensando em volume. Lá já é uma dinâmica totalmente diferente. Os empresários não fazem negócio muitas vezes pensando em volume, é muito mais em profundidade, em ser algo mais específico. Então você começa a entender tudo isso e aí eu acho que isso começa a ajudar a gente. É um benefício, né, pra gente. É um benefício de tá podendo ter acesso a coisas desse tipo. Muito legal. Eu não sabia que você estava 2 anos lá. Quase, praticamente. Né? E assim, querendo ou não, você vê, um desafio grande que a gente viveu a nível mundial, né? Pandemia, ele acabou impulsionando, né, muita coisa também. Não foi nada legal, né? Porque ninguém quer passar por uma pandemia. Mas, por outro lado, impulsionou, inclusive, pessoas que falavam, não, se eu posso estar em qualquer lugar agora, chegou a hora de eu conectar com o meu sonho, né? Eu vou lá... Acelera, né? Acho que acelerou toda uma questão, essa questão remota, mas a questão digital também. Digital, né? Digital, acho que as pessoas hoje em dia compram muito mais online, as pessoas quem não fazia foi obrigado a aprender a começar a fazer. Acelerou, né? E aí abre possibilidades tipo essa. Então, eu vejo... No final também é bom, né? No final você vai tendo uma certa globalização, né, de tudo também. Legal. Eu quis reforçar isso porque, assim, a gente na OnBrain, a gente acredita muito nisso, né?
nessa questão remota. A gente sai bem, né? A gente sabe dos desafios, né? Mas a gente tem trabalhado para minimizá-los. Mas é legal falar, né? Porque, assim, tem empresas que não conseguiram se adaptar tão bem, né? Empresas, inclusive, de tecnologia. E na Ombrage a gente consegue. Então, acho que isso tem muito a ver com você, né? Porque você tem, dentro da sua mentalidade, fazer isso acontecer, né? Fazer as pessoas se comunicarem bem. Sim. Legal. É, isso aí. Muito legal. E vamos lá. Acho que a gente já se aproxima aqui do fim do nosso papo, que passa rápido, né, Stalin? Vamos mais 2 horas. Se quiser, nós vamos. Mas eu queria te perguntar, né, assim, agora você está aqui, né, no Brasil, vai ficar até um pouquinho mais aqui com a gente. Já está voltando lá, afinal já deve estar com saudade, né, da família. Família, né? Exato. E qual que é a mensagem que você passa, assim, né? Tendo passado esses dias aqui, né, com o pessoal da OnBrain e também para os clientes, se você quiser, né, passar uma mensagem. Acho que é uma oportunidade bacana, que muita gente vai estar assistindo a gente aqui. Uhum. Eu acho que, assim, sempre quando eu venho, né, e na verdade estou junto, né, das pessoas, você começa a ver que, assim, poxa, a gente realmente tá ali junto, né? E eu não podia deixar, assim, de agradecer, né? Porque acho que a galera confia muito na gente e a gente confia também, né, nas pessoas, da empresa e aí a gente... É realmente muito legal poder estar vendo isso. Os clientes também que confiam muito no nosso trabalho, trazem desafios para a gente. Eu acho que se a gente chega onde a gente chegou hoje e mais, né, se a gente quer chegar lá nas 1.000 pessoas ser essa empresa referência, é realmente conseguindo fazer mais gente confie na gente e, assim, não tem como não ser grato quando alguém confia na gente de verdade. Então, não estou falando nem de mim, estou falando da empresa até. E aí eu fico muito, muito feliz também quando você vê que as pessoas estão confiando, né, na gente para estar nesse barco que chega lá longe, né, com diversos desafios, né? Eu acho que a gente tem muitos desafios pela frente. Eu sempre falo isso. Falo, a gente assim... Crescer é aceitar os desafios, né? Aceitar desafio, dói, vai ter um monte de coisas que vão acontecer, mas a gente vai estar junto, né? A gente vai poder passar por tudo isso e estourar champanhe lá na frente, né? Então, eu acho que o meu recado para todo mundo é esse, assim. Muito bom. E, Stalin, eu sei que você tá 2 anos fora e nitidamente você confia nas pessoas, a gente vê isso, né? E eu imagino que quando você vem para cá, no avião, talvez você esteja pensando assim, poxa, né? Como que eu vou encontrar as pessoas, né? A gente se fala quase todo dia nas calls, né? Mas é diferente, né? Então, vamos estar lá no coworking e tal. Para a família que ficou lá, né? Ter uma mensagem também, porque assim, imagino que sua jornada, eu costumo, tá, Stalin? Falar bastante da minha esposa, porque de fato ela ajustou muito a minha rota, assim, né? Me ajudou demais. E tenho certeza que a sua esposa também protagonizou algum momento importante. E acho que essa é uma oportunidade bacana também para agradecer a família. Pô, legal. Assim, eu tenho que começar ali, vindo de uma forma meio até histórica, né? Meus pais sempre... Esse negócio de estudo, uma coisa que sempre veio... Minha mãe é professora, né? E sempre tiveram muito incentivando isso. Para mim é um negócio muito, muito forte. Minha esposa, a gente já tá junto há 11 anos, né? Nossa. Então, essa jornada de 14 anos, ela passou muito... Quase toda. Toda junto. E assim,
vivenciando esses desafios mesmo, muita dúvida, pouca certeza e ela sempre, né, dando ali, né, conselhos e ajudando a gente se moldando para os desafios e para os próximos passos. Topando então, assim, junto, né? Topando os desafios, amadurecendo juntos. Assim, ela... Quando você pega ali, do tipo, vamos morar fora, do tipo, é um negócio... né? Mexe com tudo. Mexe com tudo. Então, é muito forte, assim, você... acho que eu não teria chegado aqui, né, sozinho. Acho que se eu cheguei é porque teve muito esse apoio ali da Tiffany. Legal. E tá lá nesse momento apoiando de todas as formas. Então, a minha família cara, coisa de muito a mais importante. Legal. A gente fala dos negócios, etc., mas é aquela coisa que tá ali, né, perene. Sustentando tudo. Todos os dias, toda hora, todo instante. Então... Legal. Eu sempre trago à tona essa questão porque no final do dia é a família que segura a nossa bronca, né? Assim, a gente tem que ter uma gratidão tremenda pela nossa família e CEO não chega a CEO sozinho, né? Tem que ter ali o apoio da família. O CEO tem uma missão de passar a segurança, né? Então ele tem que se apoiar em algum lugar também, né? Então é legal sensibilizar porque as pessoas acham que o CEO é aquele cara de pedra, né? Não é. A gente tem que ter muito apoio, né? Eu acho que a gente se apoia nas pessoas da empresa, a gente se apoia na família, a gente se apoia em mentores, porque é uma jornada cheia de assim como todo mundo, você vai ter um monte de dúvida, né? Você vai ter um monte de coisa para acontecer. Então, é uma jornada um pouco solitária. Então, se você não tiver ali alguns elementos, você não é para mim. Eu vou fazer outra coisa. E então, hoje eu falo tudo isso assim, porque você já começa a entender que, é para mim com esse apoio desse pessoal fantástico aí. Muito bom. Uma grande oportunidade. Eu fico muito feliz de estar aqui trocando essa ideia com você, né, no nosso terceiro episódio. Aproveitar e te agradecer, né, por você ter encaixado aí a agenda e tá de lá pra cá. Aqui quando vem a agenda fica cheia, né, gente? Aí ficou disputado, mas deu tudo certo, né? Conseguimos aqui fazer o nosso episódio. Te agradeço mais uma vez. Queria aproveitar para as pessoas, né, pedir para quem tá aí, curta esse conteúdo, né? Compartilha com seus amigos. É um prazer, né, pra gente trazer aqui um pouco sobre pessoas, estratégia e tecnologia. E é isso aí, Stalin. Obrigado pela sua vinda. Obrigado eu. Fantástico. Muito bom. Valeu, gente. Um abraço.